Saudação de paz a todos no nome de Jesus. Gálatas capítulo 2 nos diz assim: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. Paulo vai declarar que a subida dele a Jerusalém foi por uma revelação e não por uma convocação humana. Chegando lá, Paulo vai expor o evangelho que ele tem anunciado. Ou seja, o que está em jogo nesse texto não é uma luta pessoal ou por prestígio, mas a defesa da verdade. O evangelho é maior do que qualquer personalidade. O evangelho é maior do que qualquer personalidade. Paulo vai no capítulo 2, no versículo 11, vai nos dizer assim: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Nessa subida de Paulo a Jerusalém, ele vai ter um encontro com o apóstolo Pedro e ele vai ter um confronto com ele concernente a salvação pela justificação, ou eles entram nesse âmbito de justificação, e Paulo vai resistir. Paulo vai tratar com ele, na verdade Paulo vai confrontar ele de forma muito honesta. Ou seja, o confronto honesto ele é melhor do que a lisonja hipócrita. O confronto honesto é melhor do que qualquer lisonja ou elogio hipócrita. Por quê? Porque é melhor exortar o irmão olhando nos seus olhos. É melhor exortar o irmão olhando nos seus olhos do que calar-se na sua presença e falar mal dele pelas costas. Então é melhor exortar o irmão olhando nos seus olhos do que se calar diante da sua presença e falar mal dele diante das costas. Ou seja, a autoridade que Paulo vai tratar com Pedro, ele vai ser honesto com ele vai ser verdadeiro com ele não vai apenas elogiar Pedro, ele vai confrontar ele de forma muito honesta e muito sincera do que ele precisava fazer, qual era o posicionamento do que as escrituras mostravam. O que nós vemos em Paulo é autoridade e humildade, ou seja, autoridade e humildade não são coisas incompatíveis. Pedro não se sentiu ofendido, nem rompeu o relacionamento com Paulo por causa da repreensão, nem destruiu a sua autoridade, nem apagou o brilho do seu ministério. Ou seja, a repreensão de Paulo para com Pedro não ofendeu Paulo, não ofendeu Pedro, e nem rompeu, e nem isso fez com que os seus relacionamentos fossem quebrados. Ou seja, isso não destruiu a autoridade de Pedro e nem apagou o brilho do seu ministério, mas deu a ele um norte daquilo que era a vontade de Deus em relação a essa questão da salvação pela justificação.